Uhum, bacana. Queria mudar um pouquinho. Nós falamos bastante de setor e o nosso tempo aqui ele é cronometrado, então queria falar um pouquinho de outros cenários e do ouro, né? O pessoal está falando do ouro, do dólar, se o ouro vai ser o que foi o dólar. Como é que vocês estão posicionados quanto a esses dois ativos, né? Qual é a visão de vocês, tanto de um quanto de outro? Eu vou aproveitar para fazer uma provocação, né? Poucas pessoas pensam dessa forma, mas assim, quando a gente olha preço de um ativo, então a pessoa fala, a bolsa está nos 100 mil pontos. 100 mil o quê? 100 mil pontos em reais, né? O Sim. ouro vai subir, mas versus o que? Versus o dólar, né? Ou versus o real. Então, ativo, ele é sempre alguma coisa cotada numa referência. Pode ser em dólar, pode ser em real. A gente poderia chamar o Ibovespa está com preço de 15 gramas de ouro. A cotação do Ibovespa hoje é 15 gramas de ouro. Podia ser 16 gramas de ouro, 17 gramas de ouro. Então, você escolhe a base. Então, o que está em discussão muito no mundo hoje em dia, e aí entra o ouro, é o quanto que vale a moeda. Você confia na moeda? Se você pegar um dicionário americano de 50 anos atrás, você entra no dicionário e vê lá o que significa inflation. O que é inflação? Na descrição do que é inflação, no dicionário americano de 40 anos atrás, não menciona nada sobre preço. Fala sobre base monetária. Inflação é inflar a quantidade de moeda em circulação, é inflar o balanço do Banco Central. Então, assim, se a gente está numa comunidade aqui que tem 10 dinheirinhos circulando, e aí chega um Banco Central e coloca mais um dinheirinho para circular, sai de 10 para 11, a inflação foi de 10%. Mas o preço do cabrito ali caiu. Não interessa. Não olha preço das coisas. É a base monetária. Então, quando você olha no mundo, todo mundo imprimindo mais dinheiro, inclusive o Brasil, né, Uhum. Estados Unidos, Alemanha, Japão, tá? O que está acontecendo? A inflação está explodindo. Mas a inflação clássica, você fala, o IPCA não está subindo, a inflação americana está subindo. Mas esquece, isso é cesta de produto de supermercado, mensalidade, não é isso que interessa. Interessa que estão desvalorizando a moeda versus os ativos. Não versus o saco de arroz, ou o Bombril que a gente compra no mercado, ou o detergente, tanto faz. É versus terra, versus o ouro, versus ações do Itaú, versus as ações da Amazon. Então, o único jeito de você se proteger dessa manipulação, vamos falar assim, dessa diluição, desse inflation, é você ter ativos. Um deles é o ouro. Assim, os investidores mais puristas, mais velho investors, assim, clássicos, eles não gostam muito, porque o ouro não gera renda, né? Então você vai ver o Warren Buffett não gosta, Luiz Sim. Alves não gosta de ouro, o Charlie Munger não gosta, porque eles preferem pegar recurso e colocar em empresa pagadora de dividendo, na Rumo, na Vale, na Magazine, pelo menos elas estão criando alguma coisa, gerando renda e me pagando, e eu vou lá e compro mais. Uhum. Pessoalmente, nós não temos ouro lá também. Para mim, eu acho que é melhor ter ouro do que papel moeda. Mas entre ouro e E um ações de ativo? boas empresas, eu prefiro ter o ativo. Muito bem. Não sei se eu respondi, mas é isso aí. Acho que sim. E o dólar? O dólar, ele é a mesma coisa que as outras moedas. A gente tem que comparar o dólar versus o quê? O dólar versus as outras ativas, as outras moedas desenvolvidas no mundo, o dólar versus o euro, versus o ien, versus o franco suíço, quando você vê de uma forma cíclica, desde a década de 70, o dólar passa por períodos de alta e baixa, né? Isso dura 15 Uhum. anos, 12 anos e tal. A gente está num momento de muita alta, o dólar está muito forte versus as outras moedas, né? O mundo saiu
O mundo recolheu o capital de vários lugares do mundo e mandou para os Estados Unidos, porque lá está crescendo, o S&P está forte, você tem a Amazon, o Trump está incentivando a empresa e tal. Então, o capital demandou muito dólar no mundo. Então, o dólar ficou caro. Pessoalmente, acho que isso vai reverter. A gente vai ver nessa década de 20, né, 2020 até 2030, eu acho que tem grande chance do dólar se desvalorizar versus as outras moedas do que se valorizar. Ele já se valorizou. De 2011 para cá, o dólar acho que praticamente surrou todas as outras moedas. Isso é raro. Quando isso acontece, você tem uma reversão depois. Então, eu acho que o dólar é para baixo. Médio prazo, né? Lembrando sempre, Médio médio e prazo, longo prazo. para o mês que vem, não me pergunte, não tem ideia. Depende do dólar. Isso aí. Ah, falando um pouquinho, né? A gente já falou aqui da impressão de dinheiro. E aí eu queria Uhum, entrar, nós temos acho que uns 10 minutinhos finais. Eu queria entrar na parte de riscos do segundo semestre. Então, o que que a gente está uhum. enxergando, né? O que que você está enxergando também? Se toda essa impressão de dinheiro ela vai nos causar algum problema, se isso vai vir através de alguma maldade, de alguma cobrança, de algum tributo, né? Se a inflação ela vai acontecer, porque nós estamos esperando. E também outros riscos, né? Riscos políticos no Brasil, a gente começou conversando sobre isso, e as eleições Uhum. americanas. Então, esse pacote aí do segundo semestre, como é que está desenhado para ti? Olha, falando de Brasil, acho que risco de inflação, IPCA, inflação de consumo, eu colocaria no último lugar da fila. Aliás, todo mundo que está alertando para a inflação faz 4 anos está todo mundo errando. Errando feio, a inflação só vem mais para baixo. Então, assim, esse pessoal tem que, né, ajoelhar um pouquinho, pensar, falar, estou errando faz 4 anos, para de ficar falando que o risco é inflacionário, porque você já errou faz tempo. Né? Então, eu Uhum. acho que vai continuar vindo inflação baixa, inflação de consumo. Mas eu acho que a gente vai ver uma brutal inflação de ativos. Dá uma olhada, o que está acontecendo com o preço de terrenos já. Você vai ver que o negócio está ficando esquisito. Preço de ativos, não é só o Ibov que está subindo, os outros ativos também estão começando a subir. Isso é uma inflação, mas é uma inflação de ativos, que você não pega no IPCA. Então, acho que isso vai só acelerar. Ativos vai subir versus as moedas. Risco de problema fiscal, esse tipo de coisa, ruído, temos se o governo, o Congresso abandonar, por exemplo, teto de gasto. Ah, não, dane-se o teto, vamos alargar mais, tá? Isso daí vai bagunçar bem o Brasil. Uhum. Não é tanto o nível de endividamento que importa, mas é a credibilidade de que certos limites serão respeitados e quando você chegar perto desse limite, cortes ou outras medidas serão tomadas. Então, enquanto o teto de gastos estiver sendo respeitado, eu acho que risco macro é bem difícil parar. É bem difícil, desculpa, é bem difícil acontecer ou Uhum. degringolar alguma coisa muito séria. Então, por aí tem que monitorar teto de gasto. Eu acho que concessões, privatização, é de um jeito moroso, difícil, político, brigado, mas tem ido Tivemos um devagarzinho. exemplo, né? Essa semana tivemos. Exato. Então, assim, é complicado, mas assim, eu acho que acontece, né? Eu acho que a gente é capaz de ter até uma dessas grandonas emblemáticas aí. Eu não descarto a gente ver, por exemplo, até o final do ano que vem, uma Eletrobras privatizada. E a gente não tem Eletrobras, mas seria um símbolo importante, esse tipo de Sim. coisa. Então, acho que vai acontecer. E Estados Unidos tem um negócio interessante. Eu postei um tempo atrás sobre o que acontece quando um governo democrata ganha ou quando um governo republicano ganha. O que acontece nos Estados Unidos, um candidato democrata e tal. O que acontece é estatístico, então não é garantia que vai acontecer no futuro, né? Mas no ano onde um republicano ganha, quando ele ganha, esse ano onde ele ganhou a eleição, o ano é muito forte. Né? O S&P anda bastante. Numa Uhum. expectativa de que esse presidente é pró-mercado, pró-negócios, baixa imposto e tal. Quando é um candidato democrata que ganha, o mercado acionário meio que vai mal. Esse é um cara
populista, ele vai aumentar imposto, taxar fortuna, vai gastar mais, esse tipo de coisa. Mas é no ano da eleição. O que acontece no primeiro ano de governo? Inverte tudo, porque o democrata não é tão ruim e o republicano não faz nenhum milagre. Então o S&P devolve no primeiro ano do republicano e ele vai bem no primeiro ano do democrata. Então meio que tanto faz, assim. E tem um negócio que a gente tem que lembrar, os Estados Unidos tem 150 milhões de acionistas. Tem 150 milhões de pessoas que, de uma forma ou de outra, tem aposentadoria ou parte do patrimônio investindo em ações, em empresas. Tem como o Biden lá entrar e começar a tacar fogo no país inteiro, acabar com empresas, negócio não tem como, ele não dura meio minuto. O pessoal derruba ele, tira ele. Então, assim, eu não perco tempo com a eleição americana, é só entretenimento, só para ver a briga deles no debate, mas a gente mudar, sair de rumo e entrar em vale porque ganhou o Trump ou ganhou o Biden, esquece, a gente não vai fazer nada disso. Então, é só entretenimento. É só oscilação que acontece no dia a dia e que... É baita oscilação, não tô desmerecendo o tamanho da oscilação, pode ser oscilação de 8%, 7%, mas o que vai fazer? Passageira. Qual a diferença que vai fazer em uma geração, em 25 anos, que é o que pelo menos a gente olha. Então, aproveita, caiu muito, compra, subiu muito, você vende. Minuto Investido, conhecimento compartilhado.